Eduardo, conta um pouquinho para nós como que você chegou até o GA, qual que é a sua experiência com o programa? Então, Maria, como é que foi, né? Eu cheguei faz uns mais ou menos 3 anos aí que eu tô ajudando meu pai na propriedade, né? E a gente tem um histórico na família de produtores rurais, né? A gente tem várias gerações que a gente trabalha com café. E quando eu cheguei na propriedade, a gente estava tendo uma dificuldade com os números, né? Então a gente tinha muita coisa que meu pai, por ser uma geração que começou no negócio, ele estruturou tudo desde o início, né? Então ele tinha ali a noção do todo da propriedade, meio que no feeling, né? Porque ele trabalhou no trator, trabalhou no caminhão, enfim. Ele estava ali no operacional e ele tinha essa noção dos números, era meio uma coisa que ele tinha no feeling. Com essa virada de chave de geração, a gente precisava de uma coisa que viesse com uma assertividade maior, né? com números mais claros e mais confiáveis. Tá? A gente tinha um sistema na propriedade, eu cheguei com o desafio de a gente melhorar, porque o sistema não estava entregando o que a gente precisava. E depois de um tempo, eu avaliando o sistema que estava lá, a gente chegou à conclusão que não era viável, né? Que a gente precisava de uma nova ferramenta, de um novo software. E aí foi a hora que a gente chegou no GA. Tá? O que nos levou já foi um conjunto de fatores, né? A gente tem um consultor, o Milton Verdade, que já trabalhou com o GA, conhece o Mário, trabalhou com o Mário na Ipanema. E aí o Mário, o Milton, nos apresentou a possibilidade do GA, a gente achou que era uma opção interessante. Junto disso, eu tinha o Vitor, que hoje é meu colaborador, meu parceiro, estava me ajudando no sistema. E ele também tinha trabalhado com o GA, tinha experiência, né? E aí foi o útil com o agradável, assim, né? Deu super certo, a gente decidiu implantar o sistema e desde lá a gente está usando a ferramenta e tem ficado muito satisfeito. E como está a fazenda hoje com o GA? Então, a gente começou a ter, né, certas coisas que antes a gente não tinha, né? A gente começou a ter fluxo de caixa, uma das coisas, a gente hoje elabora o nosso orçamento financeiro, a gente faz um cronograma agrícola, né, no todo começo de ano, na verdade é no começo do ano agrícola, né? Então em outubro ali a gente faz o nosso cronograma agrícola, as atividades, né, do campo que nós vamos fazer ao longo do ano agrícola corrente. A gente faz o orçamento financeiro também para esse ano agrícola. Com isso nós vamos ter o custo previsto, né? Então o custo previsto por saca, por hectare. E depois a gente tem um acompanhamento de como que está ficando realizado comparando com o previsto, né? Então isso aí já foi... Só isso já seria uma ferramenta e tanta, né? Mas aí a gente tem o nosso fluxo de caixa, né? Que também é uma outra ferramenta muito importante. A gente costuma falar que o fluxo de caixa às vezes é uma ferramenta que o produtor rural ele não valoriza tanto, mas que é uma ferramenta que, assim, a nível de empresa, né, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção ao fluxo de caixa e hoje o sistema está entregando também. E sobre o Power BI, o benchmark que vocês participam, né? Todo ano que nós fazemos o evento. Você, como produtor, como participante, e tá ali vendo esses dados tão importantes, essas informações, o que você acha? Qual que é a sua experiência com o Power BI? Então, o BI, eu achei assim, quando a gente começou o sistema, o BI estava sendo montado, né? Eu achei maravilhoso pelo fato de a gente ter um resumo das informações num layout simplificado. Então você tem ali uma forma gráfica de enxergar a situação da fazenda num resumo, né, a nível de relatório, que ajuda muito até mesmo na apresentação das pessoas que não estão diretamente ligadas à operação. Então, para apresentar para o meu pai, né, que seria o CEO, o meu irmão também, que não está diretamente na operação, aquilo ali facilita na visualização, certo? E o benchmark, ele veio para agregar no sentido que agora a gente tem parâmetro para comparar os números, tá? Por quê? Uma evolução é você ter os números, né? Agora, um caminho que é extremamente necessário é você ter os seus números comparados aos números das demais propriedades rurais ou empresas do mesmo setor, né? É assim que as empresas fazem. E eu estou falando mais de uma vez empresa porque eu acho que as fazendas, né, toda propriedade rural deveria se considerar uma empresa, né? Por quê? Porque, olha, além da atividade, né, ela ser basicamente uma atividade empresarial, você tem mais riscos do que uma atividade empresarial comum. Você tem uma indústria que está a céu aberto, então o risco de uma geada, de um chuva de pedra, tudo isso apresenta um risco significativo para a atividade. E essas ferramentas que o GA tem nos possibilitado, tem entregado, ajuda a gente a enxergar a situação e mitigar esses riscos, né? Você sabendo
para onde você está indo, você sabendo os seus números da sua propriedade comparado com as outras propriedades, você sabe que você está no caminho certo ou que você está no caminho errado e você consegue ter um potencial de melhoria, como por exemplo no nosso fechamento do último ano a gente enxergou que a gente precisava melhorar a mecanização. A gente viu através do benchmark que a nossa mecanização, comparado com os demais clientes que estão participando do benchmark do GA, ele estava mais caro, a nossa mecanização estava mais cara. Portanto, daí você vai ter aonde mitigar, você sabe aonde atacar, você sabe o que você precisa fazer, aonde você precisa fazer. E hoje, se você pudesse definir o GA em uma palavra, não só como sistema, mas também como facilidade para vocês, qual seria essa palavra? Eu falaria que a palavra é força. Sabe por quê? Eu acho que você ter informação, você ter os relatórios e todos os números, os indicadores que a gente tem hoje pelo GA, isso significa força. Você sabe o que você está fazendo, você sabe para onde você está indo, você não está igual um cego, né, tateando sem um apoio. Então eu acho que é força.